Amém, amém. Há um Espírito neste lugar. O Espírito de Deus está aqui. Anos atrás, um querido irmão escreveu uma canção. Ele escreveu e disse: a canção está começando a chover. E esta canção é mais real do que quando ele escreveu. O mover de Deus está vindo. Está começando. Obrigado, músicos e cantores. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, o livro do começo, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, iremos começar a ler no versículo 9. Chegaram ao lugar. Deixa eu parar aqui. Deus tem um lugar para os seus filhos, que é na cruz. Deus tem um lugar para a igreja, que é na cruz. Chegaram a um lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou-se Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou aquele carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. E eu vou ministrar sobre esse assunto alguns minutos. Abraão e a revelação de Jeová Jiré. O Senhor é o meu provedor. Pai, nós já chegamos a Ti em nome de Jesus. Somos tão gratos pela presença do Senhor que nós sentimos neste culto, Pai. Nós oramos que as palavras possam ministrar esses que estão aqui no santuário e esses que estão assistindo ao redor do mundo pela rede Som Life de televisão. Que o mesmo Espírito possa arribar até eles e toque os seus corações e as suas vidas. Que a cruz seja real em seus corações e suas vidas hoje. Nós te damos todo louvor, toda glória, e todos digam amém e amém. Eu quero começar com uma declaração. Deus tem grandes planos para você. E eu vou dizer desta forma: o plano de Deus para você era maior do que você espera, sonha ou imagina. O plano que Deus tem para nós talvez não seja na mesma veia como Abraão, para nos dar a revelação da cruz. Mas eu quero que você entenda algo nesse dia, nesse santuário. Você que está assistindo, você é filho de Deus. E toda pessoa que declara o nome de Jesus Cristo, Deus tem um plano para a sua vida. Ele não quer nada. Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer direcionar assim como direcionou a vida de Abraão. E a jornada de Abraão é uma história de todos nós. Eu encorajo vocês que estão aqui, que estão assistindo, encorajo-os que você compre o comentário de Gênesis e de anotações que estão falando sobre a vida de Abraão, e vai te enriquecer, vai te ajudar e vai te animar. Quando você estuda a Bíblia de Abraão, em primeiro lugar, é a história da jornada da fé. E a fé
é uma jornada. É uma jornada muito distante, uma jornada do Espírito Santo. O Espírito Santo faz na vida de cada cristão. E nessa jornada da fé, Abraão foi chamado. Então você tem que ver que foi uma jornada que produziu grande revelação, grandes revelações, e nesta jornada de fé, e na sua jornada de fé, teve falhas, teve quedas também na vida de Abraão, e não haverá queda também na sua vida também. Mas eu quero que você entenda algo. A sua queda não é o fim da sua jornada. As suas falhas não são o fim da história, mas as suas falhas é uma oportunidade para que a graça de Deus brilhe em seu coração e em sua vida. Entenda algo. Deus nunca trabalha do que talvez seja, mas Ele sempre no que é. Então não importa, é pecado, mas Deus é maior do que as suas falhas, do que as suas quedas. Deus é maior do que os seus erros. A graça de Deus é mais forte do que a sua fraqueza. A graça de Deus é mais poderosa do que qualquer medo que você possa ter. Então você vai falhar com o Senhor. Nós olhamos para Abraão e a gente vê as falhas que ele cometeu, os erros que ele cometeu. Você viu lá nos caldeus, e imediatamente ele indo para o Egito, mentindo sobre Sara, dizendo que era sua irmã, era um pecado. Então era um pecado muito grande, porque era uma tentação de Satanás para poluir a linhagem. E poderia ter estragado, inclusive, o plano de Deus. Mas Deus interviu divinamente. E você percebe que esta falha veio, este erro veio, quando Deus tinha se revelado para Abraão. E esta é uma lição que nós precisamos aprender nesta jornada. Para quando Deus se apresenta para você, quando sobrenaturalmente entenda os poderes da escuridão, virão automaticamente. Assim como Deus teve um plano para Abraão, assim como Deus teve um plano para você, Satanás também tem um plano. O plano de Satanás é vir para matar, roubar e destruir, para te matar, encher o seu coração de dúvida, incredulidade, e para te impedir, para que você chame, eu tenho um chamado de Deus. Não importa quantas vezes você cai, e quantas vezes você cai, continue, levanta e continue, e está olhando para Cristo Jesus. E aí, no capítulo, em alguns capítulos depois, Abraão faz a mesma coisa com Abimeleque e vai e mente novamente sobre Sara. Tem uma lição aí também. O pecado antigo é um pecado fácil. Você ouviu isso? Um pecado antigo é um pecado fácil. Então é isso que Satanás vai vir contra. E Deus traz o milagre na sua vida, te liberta. Aí vai chegar um tempo que ele vai parecer que foi tão fácil cair e fazer o que você fez no passado. Mas graças a Deus que a graça de Deus é maior do que a queda. Olha para a queda que ele teve com Agar. E isso foi um pecado bem grande. Por quê? Porque o medo e a dúvida, Deus prometeu a Abraão. Deixa eu parar aqui. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a sua palavra. Você não está aqui nessa manhã.
Eu disse, quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus abençoou, nem o homem pode amaldiçoar. Ele mantém a sua palavra. Então, medo, dúvida. Olha para a idade de Sara, que já tinha passado a idade de produzir filhos, de ter filhos, de dar luz. Ele sabe que ele é idoso, que ele é velho. Olha, envelhecer não é divertido, gente. Eu acordei hoje pela manhã, eu tenho 70 anos, mas a minha coluna está cheia de reumatismo. Eu não sei o que é reumatismo, mas eu sei que dói. Eu já tentei, fiz de tudo, já desse remédio, mas não adianta. Você acorda pela manhã, eu estou assim, não estou exagerando não. Eu acordo assim, envergado assim. Eu ando assim. E eu vou ter que me mexendo, aquecendo a coluna, até para que o sangue circule. E na sua mente, você se vê como você era no passado. Muitos de vocês tinham cabelos, muitos cabelos na cabeça, muitos cabelos. Você olha na sua mente, você lembra a sua energia, o seu vigor do passado, as coisas que você fazia, as coisas que fazia no passado. E olha, eu estou falando honestamente, eu corria 10 quilômetros por dia, eu comia uma pizza todinha, e hoje em dia, se eu cheirar uma pizza, eu já ganho 3 quilos. E eu comia chocolates, comia donuts, eu não engordava. Se eu os ver, basta olhar. Os donuts, já sinto meu estômago dilatar. Acontece isso. Mas Abraão começou a olhar ao seu corpo, as coisas que eram. Satanás vai te mostrar as coisas, ele vai te mostrar os seus limites, ele vai te mostrar o que você não pode fazer isso. E ele começou a temer, a duvidar. E ele ouve Sara. E ele pega e assume Agar, a empregada de Sara. E um filho nasceu da carne de Ismael. E você tem que entender algo nesse dia. Quando Deus faz uma promessa para você, esta promessa não é construída no que você pode ou não pode fazer. É o que Deus diz que Ele pode fazer. E você tem que concordar com o que Ele pode fazer. Alguém precisa bradar. Se a palavra de Deus diz que você está curado, então você está curado. E esta é a palavra de Deus, é uma promessa de Deus para você. E tudo isso, essa falta de fé ao mesmo tempo, nós vemos patriarcas tendo fé suficiente para interceder ao Pai a favor de Ló. E Ló foi salvo. Então você tem mais poder como filho de Deus do que você reconhece. Você tem que entender hoje pela manhã que quando você foi salvo, o Espírito Santo veio viver dentro de você. E principalmente agora, se você for batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, há um poder dentro de você que é maior do que qualquer outro poder da escuridão, maior do que qualquer pecado, qualquer demônio. Há um poder dentro de você que pode abrir os olhos do cego, porque não é você, é o poder que está dentro de você. Aleluia!
E nós, pentecostais, e eu sou orgulhoso de ser um pentecostal, a gente permite que a gente até se desvie esses 30, 40 anos, temos desviado desses 40 anos, de colocar os olhos nas outras coisas. Deixa eu memorizar. Eu não sou contra de alguém ser abençoado, não sou contra que ninguém dirija um carro bom, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que estou dizendo é dizer que Deus tem nos dado esse poder, não para acumularmos coisas materiais, mas sermos luzes da escuridão, para nos levantar e ver a nossa família salva. Deixa eu te dizer, Deus está à procura de pessoas no centro familiar de adoração, que nós iremos ter um avivamento, nós iremos ter um mover de Deus. O Espírito Santo irá mover nesta casa mais uma vez. Nós permitimos que nos desviemos em coisas que não são importantes. E nós abandonamos as coisas que são importantes. Santidade, justiça, estar perto de Deus. A maior riqueza que você pode acumular no mundo é comunhão com Deus. Aleluia. Entenda isto. A maior bênção que você pode receber é a sua comunhão. Agora perceba, isto é interessante. Jesus, durante o seu tempo aqui na terra, a Bíblia diz que tinham 70 e tinha 12. Mas dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, muitas pessoas não entendem isto, não veem isto. Dos 3, tinha um que na última ceia, a Bíblia diz, e deitou a sua cabeça no peito do mestre, que foi João. E ele podia ouvir os batimentos cardíacos de Deus, de Jesus, dizendo para nós hoje: você pode chegar perto de Deus o quanto você quiser. Você pode chegar tão perto que você pode ouvir até as batidas do seu coração. Isto é comunhão. Isso é comunhão. Isso é alegria incontável. E quando você está envolvido na presença de Deus, não é só quando você está na igreja, pode ser o tempo todo e todo o tempo. E a gente vê que nessa jornada da fé, Deus chamou Abraão. E Ele nos chamou também, quando você entrou em comunhão com Deus, irá ter algumas coisas que você vai ter que deixar. Mas as coisas que Ele pede para você deixar, Ele sempre troca por outra coisa. E de fato, quando você olha para isto, tinham 7 coisas que Abraão deixou. Número 1, ele teve que deixar a sua família, teve que deixar a sua terra. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Esta não é a nossa casa. Nós estamos de passagem. Deus disse para ele entregar o Jordão. Eu não vou explicar tudo isso. Deus o chamou para deixar as riquezas de Sodoma, deixar Ismael o trabalho da sua carne. O Espírito Santo não irá tolerar a obra da carne, porque ele não compartilha a sua glória com ninguém. E ele teve que se entregar.
e entregar Isaac também. E nesta jornada, no caminho, já preguei esta mensagem alguns meses atrás, acho que foi em dezembro ou janeiro. Deus falou com Abraão e deu a ele uma revelação divina. Deus tem uma revelação para cada um de vocês. É uma revelação que não sai da palavra de Deus, não é parte, não é fora, aliás, da palavra de Deus. Não existe uma revelação fora da palavra de Deus. E você que está nos assistindo, onde quer que você esteja no mundo, que tem visto tudo que Deus quer que vejamos e saibamos sobre Ele, há revelações. E uma delas, a primeira delas que Abraão recebeu, é encontrada em Gênesis capítulo 14, quando Deus se revelou a ele, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus maior. Não há nenhum poder que possa enfrentá-lo e estar na sua presença. Nós servimos um Deus grande, um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do homem, Criador das estrelas, Criador do céu, Criador da lua. Se Ele pode fazer isso, Ele pode fazer um coração novo em você. Aleluia! Ele é um Criador. Em Gênesis 17, Deus se revelou a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E agora, quando eu li para você nesse dia, a gente chega neste ponto da sua vida, onde Deus dá a ele a revelação principal. Abraão recebeu aqui, foi o propósito do começo de Deus ter chamado para os caldeus. Anos atrás, quando Deus se revelou para ele, Deus o chamou, e Abraão, adorador de ídolos, que a tradição diz que a sua família construía figurinos de todos os deuses falsos que os caldeus adoravam. E quando Deus se revelou a Abraão, Abraão aceitou esta revelação, esse chamado, e Deus o tirou. Tudo para a expressão e propósito de levá-lo para o lugar que ele estava agora. E esta é a razão que eu digo que Deus tem um lugar para todo filho de Deus, que é aos pés da cruz. E eu não quero lidar nesse dia, nesse momento, lidar com todos os passos que Abraão que passou. Eu não quero lidar com isso. Eu quero falar sobre a revelação em si. Esta revelação de Jeová Jiré, o Senhor, o nosso provedor. E antes de eu começar, você não está feliz nessa manhã? Que tudo que você precisa na sua vida, Deus é nossa provisão. Aleluia. Se você está enfermo, Ele é a sua provisão para a cura. Se você está perdido, Ele é a provisão para a salvação. Se você não sabe para onde ir, Ele é a provisão para te colocar em um solo seguro e guiar os seus caminhos. Provisão. Jeová Jiré, o Deus, o nosso provedor. A revelação de Jeová Jiré, a revelação da provisão do Senhor, é uma revelação de três: revelação da doutrina da substituição e a doutrina da identificação. O que quer dizer com isso? Vamos olhar. Abraão foi dito por Deus e foi para levar o seu único filho. E aí a pergunta que recebemos algumas semanas atrás, alguém estava confuso sobre este assunto, e se Isaac era o seu único filho, se Ismael era seu filho. Mas
Eles não entendem o contexto do único. É uma pessoa única, que não existe outra. Ele é único filho. Ele era o filho do milagre, da promessa, que pertencia a Abraão e Sara. Quando Deus disse para ele e oferecer o seu filho, foi confuso para Abraão, porque ele sabia que o sacrifício humano não fazia parte da adoração a Deus. Mas ele colocou a sua fé na palavra de Deus. Em outras palavras, ele disse: eu não entendo isso. Ele disse para os seus discípulos, seus servos que estavam ali, ele disse: se eu for adorar, e nós iremos voltar, eu vou adorar, e nós iremos voltar. Ele disse para o seu servo: eu irei adorá-lo, mas nós iremos voltar. O que eu estava dizendo? Eu não sei o que é que Deus está me pedindo para fazer. Me está subindo, não sei por que Deus quer que eu ofereça meu filho, mas talvez eu tire a sua vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai ressuscitar o meu filho dos mortos. Então alguém tem que louvar ao Senhor. Era isto que ele quis dizer, que Deus tomaria providência em tudo, mas não teria feito nada oferecer Isaac, porque Isaac não era o sacrifício, porque Deus aceitaria. Aqui é a doutrina da substituição. No momento que Adão pecou até agora, todo bebê que nasceu, que irá nascer, que nascerá, é nascido no pecado. Chamada natureza adâmica, a vontade de Deus para Adão e Eva, para trazer filhos e filhas de Deus, mas por causa dos seus pecados, e o pecado da rebelião, trouxeram filhos da escuridão. Esta é a razão porque tem tanta dor no mundo. É por isso que as drogas, o álcool e tanta coisa ruim são tão ruins no mundo. Por isso que nós temos adolescentes e até mesmo jovens destruindo suas vidas com químicas, porque suas mentes estão confusas, porque estão confusos qual gêneros eles são. É por isso que nós temos a bagunça que está aí entre Rússia e Ucrânia. É por isso que nós temos, dia 7 de outubro, 13.000 israelitas foram mortos, assassinados pelos terroristas. Todo problema na sua vida é por causa de uma decisão que você tomou, que Adão tomou, melhor dizendo. Mas Deus é o caminho de Deus, e o caminho de Deus sempre é perfeito. E Deus poderia, na sua rebelião, no seu pecado, poderia ter matado todos. E eu vou começar tudo de novo. Eu vou criar um novo homem, uma nova mulher, e começar tudo de novo. Mas Deus, na sua justiça divina, como Paulo escreveu, por causa de um homem o pecado entrou no mundo, mas por causa de um homem de justiça e santidade, e justiça veio para este mundo. Ele tinha um plano, aleluia. Nada acontece no reino de Deus, porque Ele tem um plano para tudo. Alguém precisa bradar, aleluia. E este plano, para ressuscitar o homem, Moisés, e através de levantar Moisés,
através de Moisés, trazer um povo para ser, onde seria dado a lei, criado a lei, eventualmente nos daria o Messias. É por isso que Israel é odiado. O mundo não sabe. Eu estava assistindo outro dia no YouTube e dos antissemitas que se movimentam ainda, estudantes falando. Incrível isso. Eu não sei como isso pode acontecer. Eu assisto esses estudantes das faculdades, são as pessoas mais tolas que eu tenho visto ultimamente, sem sabedoria, sem base. São arrogantes sem base, falando coisas que não sabem, não conhecem, superficiais. Não tem experiência do mundo, não tem vida, não tem experiência de vida, porque um professor idiota lá ensinou coisas idiotas também. Isso é ruim, não é? Estou correto, nós estamos vendo o nível que estão as universidades. A maioria dos professores não estão nas escolas para ensinar, educar. Estão lá para fazer doutrinação ideológica. E eu sou por trás dessas palavras 100% do presidente, e o presidente vai tirar todo o apoio de escolas que são antissemitas, que estão atacando as pessoas nos campos. Graças a Deus que temos um presidente forte. Nós temos alguém que está dizendo: já chega. Eu estou cansado de dar o dinheiro para Harvard e Princeton e outras, todas as universidades que são estúpidas, que estão formando uma geração de idiotas. E se você quer saber do que eu realmente penso, mas o mundo odeia Israel. Sabendo ou não, eles odeiam essas pessoas porque elas nos deram a palavra de Deus, que age contra os princípios deles, contra os pecados. E eles odeiam porque eles não querem admitir que eles precisam de um Salvador. E eles querem viver numa dissolução carnal. E Deus, na lei, começou no Egito a trabalhar isto. Depois das pragas terem vindo, e naquela época a nação mais poderosa do mundo, eles tinham o exército maior do mundo. Naquela época eles tinham a maior economia do mundo. E até ali que na área de arqueologia, os arqueólogos estavam até praticando formas de fazer cirurgias no cérebro na época. E quando você vai para o Egito, e eu já viajei o mundo todo, tive o privilégio de ver muitos lugares que a história se chama os melhores do mundo. Quando você olha e diz: é isso aí mesmo? Só isso? Mas tem alguns que quando você está na presença daquele lugar no Cairo, e você olha uma pirâmide após a outra, enorme, pedra sobre pedra, estrutura perfeita, gigantesca, e você olha, cada uma foi formada, foi feita com perfeição, e você vê a altura das pirâmides, com alta eleição, como eles puderam transportar essas pedras para colocá-las uma sobre a outra. Toda aquela engenharia da época, a tecnologia da época foi tão perfeito, centímetro por centímetro. E você olha para aquilo e você fica admirado. E o que me tocou muito, sempre me toca, é ver o que o homem pode fazer.
pessoas brilhantes, mas aquelas pragas dos sapos, das rãs, da escuridão, o rio se tornando em sangue, as moscas, e depois que tudo terminou, nenhum israelita tinha sido a nação do Egito sim estava designada, mas eles ainda eram escravos. E Deus sempre guarda o melhor para o fim. Ele disse para Moisés: diga para o meu povo pegar um cordeiro sem mancha, um cordeiro para cada casa, corte a sua garganta, pegue o isopo, são plantas que crescem no rio Nilo, pegue o isopo, coloque no sangue, molhe no sangue, tem que molhar no sangue. Nós temos que ter nossas falhas, nossa humanidade mergulhadas no sangue. Aleluia. As nossas falhas, a nossa humanidade tem que ser mergulhadas no sangue. Que se todo homem estiver em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo pelo sangue. E coloque no meio da porta, nos umbrais da porta e dos lados, formando uma cruz. E ele disse: quando eu vir o sangue, quando eu vir sangue, não quando eu vir a sua ingenuidade, quando eu vir o seu talento, quando puder ver o seu banco, a sua conta de banco, ou quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vós, e nada acontecerá, e nada tem mudado há 4.000 anos. Quando eu ver o sangue, você não sabe o que fiz, quando eu ver o sangue, mas eu caí de novo de pecado. Quando você vê o sangue, ele disse para essas pessoas: pega esse cordeiro, depois que o sangue for aplicado, for aspergido, cozinham esse cordeiro e coma esse cordeiro todo, não só metade, todo. Significa que a gente não pega uma parte de Jesus que a gente quer, come tudo ou não come nada. Eu quero que meus irmãos que não são pentecostais ouçam isto. A gente não só pega Jesus como Salvador, mas Jesus como nosso batizador, companheiro, amigo, consolador, o nosso Deus que cura, o Jesus todo, pleno, completo. Coma, Jesus disse, coma tudo. Coma em pé, não sentado. Ele disse, primeira Páscoa em pé. Por quê? Porque eles iam embora. Aleluia. E eles estavam se preparando para sair. E eles não saíram como escravos. E não saíram pobres, mas saíram cheios de ouro, prata e joias que os egípcios tinham abençoado eles lá, através dos egípcios. E aí a gente vê os sacrifícios, o sistema sacrificial, até que a realidade veio. Quando um Cordeiro de Deus saiu da eternidade, entrou no templo há 2.000 anos atrás, nascido de uma virgem, viveu uma vida perfeita, viveu até 33 anos e meio, pendurado em uma rude cruz,
E Ele se tornou o nosso substituto. Agora, deixa eu levar um pouquinho além. Cada um de nós merece morrer na cruz. E todos nós somos culpados, e nenhum de nós que não somos culpados, porque todos pecaram, e o pecado teria que ser pago. A dívida do pecado tinha que ser paga, mas o sangue do cordeiros e bodes não poderia cobrir, não poderia limpar o pecado, só cobriam o pecado. Então ele fez uma declaração, o estudioso fez uma declaração, e ele disse que no tempo que o Egito foi instituído, o sistema sacrificial, até o dia que Jesus morreu na cruz, ele poderia ter sido 1 bilhão de cordeiros que foram oferecidos. Se todos aqueles cordeiros se pudesse reunir todo o sangue, seria um rio de sangue. Mas todo aquele sangue não poderia tirar nem sequer um pecado. Mas a próxima frase diz: mas uma gota do sangue precioso de Jesus Cristo trouxe a redenção para toda a humanidade, passado, presente e futuro. Aleluia! Nós somos culpados, nós merecemos morrer, mas Jesus Cristo se tornou nosso substituto. E eu não tenho que morrer na cruz, e eu não tenho que sofrer no inferno eterno. Ele foi o meu substituto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu me identifico. A sua morte é a minha morte. A sua ressurreição é a minha ressurreição. Então, é a revelação da substituição, a revelação de Jeová Jiré. O Senhor é nosso provedor, é a revelação da vitória. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre o túmulo, a sua morte na cruz. Ele saiu vitorioso, ele é a nossa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Aleluia! Ele não morreu na cruz, ele não nos salvou para que vivamos uma vida derrotada. Ele não morreu na cruz para que possamos viver uma vida sem sentido, mas o sangue foi derramado para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Vitória, vitória em nossas vidas. Oh, aleluia! Eu estava pregando, e já contei essa história antes. Se você não lembra, ou se você não ouviu, se você já ouviu, é uma ótima história. Estava pregando em Kansas. Antes do culto, eu estava no salgão, e o Senhor entrou, muito distinto, cabelo grisalhos, bem vestido. Quando eu ouvi, e eu vi que ele era um pregador. A gente tem uma aparência diferente. Eu conheço um pregador à distância. Até nas ruas, quando a gente passa, se eu ver um pregador, eu conheço. Aí comecei a conversar com ele. Ele começou a dizer que o que a rede televisão tem representado para ele. E eu estava ouvindo ele falar, e no meu espírito ele disse: ele tem uma história. Eu disse: como você se converteu? Eu perguntei para ele, porque eu senti. Você não irá acreditar, meu irmão Donnie. Naquele momento, e
Ele até faleceu, já tinha 80 anos, 77 na época. Ele disse, quando eu era jovem, até na idade de 50 anos, eu era um alcoólatra. Ele disse, eu não estou dizendo que eu bebia de vez em quando, eu estou dizendo que eu bebia 7 dias por semana. E eu era chamado um alcoólatra funcional. Eu acordava pela manhã, todo o meu corpo gritava por algo, por álcool. Eu mantinha uma garrafa de vodka do lado da minha cama, no criado mudo, e todas as manhãs eu acordava, pegava aquela garrafa e colocava em um copo cheio, e antes de sair da cama eu tinha que beber, para que eu pudesse regular a lenta, acalmar os meus nervos. E ele disse que eu bebia o dia todo. Eu fazia tudo normal. Eu tinha o álcool em uma garrafa, eu enchia um pouquinho de café, um pouquinho de vodka no café. Quando eu saía do trabalho, eu ia para casa, entrava, sentava e eu começava a beber. E a maioria das vezes eu desmaiava na cadeira, eu ia para a cama, dormia. Mas ele disse que depois de um tempo, os anos do abuso do álcool ele começou a sentir os efeitos do álcool. Eu comecei a tossir sangue, fui para o médico. O médico disse, você é um alcoólatra. Você tem bebido tanto que o seu estômago está totalmente em carne viva. E ele disse, eu olhei para o médico e ele disse, doutor, você sabe quantas vezes eu já fui para a clínica de reabilitação? 2 semanas, 3 semanas, eu saio de lá. E eles dizem, você está livre 24 horas. Eu já estava bêbado novamente. E eu não posso parar de beber. E foi isso que o médico me disse. Se este é o caso, não volte mais aqui. Não volte. Não tem nada que eu possa fazer por você. E ele disse, o meu conselho para você, saia daqui, vai para o supermercado e compre todo o álcool que você puder e beba até morrer, porque você irá morrer. E se você não pode vencer esse vício, você vai morrer a si mesmo. Foi isso que o médico falou. Eu entrei no carro. Eu sabia que eu iria morrer. E eu iria morrer em breve. Ele disse, eu fui para casa com uma nuvem sobre mim. Os principados da morte estavam ali comigo. Eu entrei na minha casa, peguei uma garrafa, enchi o copo, comecei a beber. Ele disse que eu parei, coloquei na mesa o copo e disse, e eu não sabia nada sobre Deus, nada. E ele disse, eu olhei para o céu e eu disse, Deus, eu não sei se tu és real. Eu não sei se tu és real, se é um conto de fada. Eu nunca criei em ti. Eu nunca acreditei naquele livro, a Bíblia Sagrada. Eu nunca acreditei neste homem Jesus. Mas eu estou desesperado. Se tu és real, eu preciso de ajuda. Ele disse que ele sentou ali. Ele disse que ele sentou ali a noite toda, sábado também, olhando para aquela garrafa, para aquele álcool. Ele disse, Deus, eu irei morrer, tu és real, tu és real. Eu não sabia nada sobre a igreja. Para mim, batista, pentecostal, não sabia no que eles acreditavam. No domingo pela manhã, ele disse,
Há algo dentro de mim dizendo: entre no seu carro e vá para a igreja. Ele disse que eu olhei para o céu e disse: eu não sei que igreja eu devo ir. De repente eu lembrei que tinha uma igreja perto da minha casa. E eu passo por ela todos os dias, indo para o trabalho e voltando do trabalho. Ele disse que eu fui dirigir, era somente 2 minutos da minha casa. E parecia que o carro que tinha uma voz, parece que tinha um carro gritando: tu és um tolo, tu vai para essa igreja somente para cair lá. Essas pessoas estão vivendo em um paraíso falso. Aí cheguei no estacionamento da igreja, estacionei o carro. O culto já tinha começado, eu entrei, e o que ele não sabia, que aquela igreja era uma igreja pentecostal, ele não sabia. Ele disse que quando eu entrei, sentei no banco de trás, algo que eu nunca tinha sentido em minha vida, eu senti a presença de Deus. Você pode sentir isso. Ele disse que eu não lembro o que o pregador pregou, eu não lembro o que ele disse, mas quando ele fez o apelo, abaixe suas cabeças, e eu não sabia como era, mas algo dentro de mim disse: levante-se e vá até a frente. Eu me levantei, fui para a frente, e antes de alguém responder, antes de alguém falar alguma coisa, eu me ajoelhei, olhei para os céus e disse: Senhor, eu não sei como falar contigo, eu não sei o que dizer. E de repente, na sua mente, ele lembrou que a minha avó morreu quando eu era criança. E eu quase não lembro dela. Eu lembro que eu ia para a sua casa, e ele disse que à noite a minha avó era cristã, e todas as noites que eu estava lá, ela me ajoelhava e ela dizia, fazia essa oração comigo. E depois desses anos eu lembrei, eu olhei para o céu, eu abri a minha boca e eu disse: agora eu me deito, Senhor, e eu oro, peço que o Senhor mantenha a minha alma, e se eu morrer antes de eu acordar, irmão Doni e a Bíblia puseram a mão sobre mim, eu senti a presença de Deus sobre mim, e eu saí daquela igreja, eu fui salvo, nascido de novo, liberto, e eu entrei na minha casa, joguei fora todo o álcool. Isso faz 32 anos, há 2 anos atrás. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Eu pedi de Robin para cantasse esta canção para mim há muito atrás, e procurei o significado da vida, mas a porta da minha prisão foi aberta por amor, onde foi pago o preço, e ele me libertou. Eu sou livre do medo do amanhã, eu sou livre da culpa do meu passado, eu sou livre das prisões, eu sou livre, louvado seja Deus, eu sou livre. E a revelação da vitória. Eu tenho que terminar. Esta é a bênção. No versículo 17 diz: e eu abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, e como areia está na praia. E a tua descendência possuirá a porta de seus inimigos, e a bênção se multiplicará em sua vida. Faz parte da nova aliança, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele diz: amados, eu desejo que todas as coisas, que tu prosperes, financeira, física, que tu prosperes, e que tenha saúde, assim como a tua alma prospera. Eu tenho que parar, mas olha, aleluia, todos nós estamos com fome e tem que parar de pregar para irmos comer, não é mesmo? Mas tudo já foi providenciado para nós, bênçãos
Jeová Jiré, o nosso Deus provedor. E eu quero te deixar com isso. A revelação de Abraão foi: o Senhor vai prover. Mas a revelação para nós é que o Senhor já providenciou. O Senhor já providenciou. Abaixe suas cabeças, Pai, nos achegamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos por esta grande revelação. Todos os olhos fechados, cabeças curvadas, ninguém olhando ao redor. Eu quero que todos fiquem de pé, não irei demorar. Hoje pela manhã, enquanto eu estava caminhando, pensando neste culto, como, Senhor, queres que eu termine o culto nesse dia? Eu acredito que o Senhor me levou para o ponto 2. Vitória. Você pode ser um filho de Deus, mas tem prisões em suas vidas. Talvez seja o seu temperamento, talvez seja a inveja, talvez seja a glutonaria, talvez seja o medo, talvez seja uma boca suja. E você não quer ser assim. Você quer que a sua vida represente a santidade e a justiça de Cristo. E eu não vou te pedir, te perguntar o que é. Isto é entre você e Deus. Mas se há alguma coisa na sua vida que não está correta, eu quero que você saia do seu lugar, pastores, ministros, venham para frente para orar pelas pessoas. Eu quero que você venha até a frente. Eu quero que você saia do seu lugar. Ninguém vai te envergonhar, ninguém vai perguntar qual é o seu problema. É de você e seu Senhor. Eles irão cantar. Eu sou livre e eu quero que você saia do seu lugar e venha. Eu preciso de cristãos cheios do Espírito Santo, mulheres, homens, vem para a frente. Cante o versículo 1. Ele morreu para que possamos ser vitoriosos. Na televisão, internet, onde você estiver. Aleluia. Aleluia. Cante, igreja. Cante, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós assumimos autoridade sobre toda a prisão e do mal. Nós assumimos autoridade sobre toda a prisão na vida dos teus filhos. Tu pagastes o preço pela nossa vitória há 2000 anos atrás e agora, pela fé, nós entregamos essa prisão aos pés da cruz e nós declaramos a nossa liberdade pelo que fizeste por nós na cruz do Calvário. Sim. Aleluia. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, nós cerramos este culto. Nós trazemos todas as prisões, todas as fortalezas do inimigo perante Ti. Pela fé, nós voltamos para a cruz. Pela fé, nós entregamos essas prisões aos pés da cruz. Pela fé, nos apropriamos da vitória que Tu venceste na cruz do Calvário, pelos Teus filhos, pela Tua igreja. Hoje, que a cruz seja real em nossas vidas. Tu nos disseste para pegarmos a nossa cruz e nos apropriarmos da vitória que foi dada na cruz. E hoje, que nós não podemos fazer com nossas poucas forças, Tu já fizestes por nós, como nosso substituto há 2000 anos atrás. Agora declaramos vitória, declaramos liberdade, declaramos vida em todo aspecto de nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Aplauda, Senhor, louvor. Volte hoje à noite às 18 horas. Jovens, voltem-se. Os jovens irão voltar do acampamento e Pedro estará ministrando. Abraça o irmão que está do seu lado. E volte do culto hoje à noite. E aqui no Brasil são 14 horas e 6 minutos. E eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco. A Zelma, que esteve conosco, a Venina, minha irmã, esteve conosco, a irmã Zelira Antunes. Deus abençoe sua vida, sua família, seu filho. Seja abençoado no nome de Jesus. Ao meu irmão Valdemir, de Joinville, Deus abençoe. Ao pastor Murilo Coutinho, Deus abençoe sua vida, sua família. A Venina de Souza, que está ali em Palhoça, assistindo essa live. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Pastor Murilo deixa uma mensagem aqui: Deus é bom em todo o tempo. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo. E ainda diz: obrigado, amado pastor Eliseu. Deus está aí e aqui conosco. Amém. Deus abençoe então a mãe Maria Borges, também que está conosco, e os demais que irão chegar para esta live. Prometemos voltar domingo que vem, se Deus permitir, a próxima live, né? Hoje estamos aqui em Balneário Camboriú e vamos estar aqui participando da Santa Ceia com nossos irmãos aqui na igreja. E nosso abraço aos nossos irmãos que estarão em Criciúma também, em todo lugar onde estiverem, né? Deus abençoe a todos. E domingo que vem estaremos de volta. Deus abençoe a semana de cada um dos nossos queridos irmãos. Seja abençoados e cheia de graça. Deus possa abençoar poderosamente cada um dos nossos irmãos. E também lembrando que nós temos que fazer uma oração também pelo nosso irmão pastor Vande Oliveira, nosso amigo. Estamos ali com algumas dificuldades, desafio, que está sofrendo uma certa retaliação, perseguição e compreensão, e precisamos que Deus solucione todos esses problemas. Oremos pelo irmão Vande, pela irmã Zoom, pela sua família, e Deus irá dar vitória poderosamente. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor. Amém. As a child of God, you need to know what the Bible says about these things. This will help you to understand that. Then the second one, the future of Israel. What's going to happen to